Abriu portas ao público há poucos dias em Bustos, no concelho de Oliveira do Bairro, a Radiolândia. Este é um dos muitos exemplares que está aqui no Museu da Rádio, na Radiolândia, em Bustos, concelho de Oliveira do Bairro. É um rádio de 1945, um exemplar que veio dos Estados Unidos. Esta é parte da coleção de Manuel da Silva, um homem que dedicou toda a sua vida à coleção de rádios, e esta coleção está agora patente ao público no museu que abriu recentemente em Bustos, aqui no concelho de Oliveira do Bairro. É este Museu da Rádio que vamos conhecer daqui a pouco no Portugal em direto. Abriu portas ao público há poucos dias em Bustos, no concelho de Oliveira do Bairro, a Radiolândia. Trata-se de um museu dedicado à rádio que exibe a coleção de Manuel Silva, que durante toda a vida juntou mais de 1.500 exemplares. Vamos então até à Radiolândia com o repórter Álvaro Coimbra. Estamos na Radiolândia, o Museu da Rádio, em Bustos, Oliveira do Bairro. Tudo começou com o Manuel da Silva, que a partir da década de 50 começou a colecionar rádios. Rádios antigos, são mais de 1.500, uma coleção que atravessou décadas e que vai desde modelos da década de 20 do século passado. Ora, parte desse espólio está agora patente no museu, que foi inaugurado em finais de setembro, e o grande responsável pela sua existência é, de facto, Manuel da Silva, conhecido por Manuel dos Rádios, que aqui na zona teve um estabelecimento chamado Radiolândia. Senhor Manuel, como é que apareceu o gosto pelos rádios? Isto é o seguinte, eu fui formado na Marinha de Guerra. E então, ligado a essa ligação, comecei-me a interessar e a ter gosto por eles, e daí, olha. Sei que depois abriu um estabelecimento onde vendia rádios e reparava também. Sim, mas isso é cá, mas eu venho já de Lisboa. Com essa intenção. Quer dizer, lá já eu comprava, ia à Feira da Ladra, etc. E já era. Estava muito ligado, já tinha muito material. Tinha muito material. Depois é que vim para a minha terra e com esse material que trouxe e outro que fui adquirindo... Começou a colecionar. É evidente. Sei que esteve também nos Estados Unidos, aí também teve contacto com alguns aparelhos? Não, aí nos Estados Unidos com aparelhos só se os fosse buscar para mim, porque lá joga-se tudo fora. Pois. Portanto, depois abriu aqui então o seu estabelecimento chamado Radiolândia, portanto o nome diz tudo, vendia rádios. Pois, com certeza, foi isso mesmo. Dos modelos que mais valiosos que tem nesta coleção, sei que tem aqui modelos da década de 20 do século passado. Como é que arranjou esses modelos mais antigos? Lembra-se? Foi comprando? Fui comprando, vinha muito à Feira da Ladra, onde isso era suscetível de aparecer. E noutros sítios, não é? E noutros sítios, nas trocas, por exemplo, os rádios que veio a FM e depois havia a maior parte dos rádios não tinham FM. Ora, era uma altura em que a rádio ocupava o lugar principal da casa, a televisão veio depois. Pois. O senhor foi sempre também um ouvinte de rádio? Sempre não. Isso. Mas ouvia muitas estações de rádio? Não tinha tempo para isso, não. Tinha o rádio, já era, para mim era a satisfação. Mas a sua coleção, os rádios, a maior parte deles a funcionar ou alguns foram de facto perdendo a possibilidade de reparação? Alguns de reparação só se fosse falta de caixa, porque de resto consertava-se. E a tecnologia também evoluiu muito, não é? Começou com as válvulas, depois os transistores. Depois, quer dizer, umas coisas faziam desaparecer outras. Sr. Manuel, este museu que agora está aqui em Bustos é um sonho tornado realidade?
Em parte é. Na maior parte, pois. E juntei as coisas e depois, se teve tanto cuidado, teve tanta dedicação a elas, não se desliga, sabe? E só está aqui parte da coleção, porque há muitos mais. É provável, não sei o que é que estará aqui, mas deve haver mais. Muito bem, muito obrigado, Sr. Manuel da Silva. Ele é o grande responsável pela existência deste Museu da Rádio, a Radiolândia, aqui em Bustos, que vamos continuar a conhecer na segunda parte do Portugal em direto. Voltamos agora à Radiolândia e a Bustos, em Oliveira do Bairro, ao museu dedicado à rádio, que junta à coleção de Manuel Silva. Álvaro Coimbra. Voltamos ao Museu da Rádio em Bustos, a Radiolândia, uma coleção fantástica que começou com Manuel Silva. Ele tem 87 anos, conversámos com ele na primeira parte do Portugal em direto. Ora, este gosto pela rádio emaranhou-se na família. A Paula Silva é também responsável pelo que temos hoje aqui em Bustos. Paula, esta coleção não podia ficar escondida, tinha que estar ao alcance do grande público. É verdade, hein? Já estava ao alcance de algum público numa galeria particular em minha casa há 12 anos e era o sonho do meu pai ter um museu. Proporcionou-se com a Câmara e a convite da Câmara e eu acedi a ceder o espólio que estava em minha casa para fazer o museu. Esta é uma coleção muito valiosa, para além do que está aqui à vista, há outros exemplares, não há? Há outros exemplares, estamos a falar de cerca de 1.500 peças no total. Neste momento, além dos que estão aqui em exposição, já temos alguns em reservas e as restantes peças estão a ser preparadas para vir também para as reservas, para o depósito. Há aqui modelos antigos, da primeira fase da era da rádio, dos anos 20 até quase ao final do século XX. Eles foram adquiridos todos pelo seu pai? Foram adquiridos pelo meu pai, agora nos últimos 12 anos também já por mim. Eu sempre acompanhei o meu pai desde pequena, quando ele tinha a loja, já o acompanhava nas visitas que ele fazia a entregar os rádios reparados, a entregar os novos, a fazer as trocas, porque ao mesmo tempo ele tinha um salão de cinema, um salão de baile e o café, o centro de Bustos. Ele tinha 4 estabelecimentos comerciais. 4 estabelecimentos? Sim, e eu desde pequena e até aos 5 anos, a recordação que tenho é mesmo já dos 5 anos, quase com 6, de o acompanhar. Os rádios sempre nos acompanharam, mudámos para um concelho vizinho, o Concelho de Vagos, sempre nos acompanharam e foram aumentando, até que tiveram mesmo que ser feitas 2 galerias, existe uma em minha casa e uma outra em casa do meu pai, que agora os exemplares todos vêm para aqui. Portanto, desde pequenina que a rádio é familiar, os aparelhos. Os aparelhos. Nos últimos 12 anos já fui eu que tomei conta, eu costumo lhe chamar irmãos, que cresceram, foram aumentando ao mesmo tempo que eu também fui crescendo e me fui interessando mais pelos rádios. E sobre este espaço em si, agora que ele existe e que é palpável, corresponde às expectativas e ao sonho ao seu e ao do seu pai? Corresponde e até podemos dizer que ultrapassou as expectativas. Está muito bonito, gosto e é o espaço ideal para ter a coleção ao público. Muito bem. Paula Silva é a filha de Manuel Silva, a pessoa que começou a colecionar exemplares rádios. São mais de 1.500, mas aqui estão apenas algumas dezenas. Converso agora com Sérgio Dias, é responsável pelos conteúdos do Museu da Radiolândia, aqui em Bustos, Oliveira do Bairro. Sérgio, o que é que podemos encontrar neste museu? Ora bem, nós podemos... Rádios sobretudo, não é? Sobretudo, sim, mas não só. Portanto, também temos alguns objetos antecessores dos rádios, como as galenas, por exemplo, ou outros também que são diretamente relacionados, mas que não são propriamente rádios,
como grafenolas, gramofones, microfones, objetos que estão relacionados com essa temática e que fazem uma coleção que, como já tiveram a oportunidade de ter conhecimento, de cerca de 1.500 peças, mas que não está fechada. Digamos que nós estamos ainda abertos e disponíveis a aumentar a nossa coleção. Digamos que este é o nosso ponto de partida e trabalharemos no sentido de podermos ter uma coleção ainda mais rica, ainda mais vasta do que aquela que já temos, que eu considero que já é, digamos, uma coleção de referência, sem dúvida. Ora bem, os rádios, para além dos rádios, há aqui também uma tentativa não, é real, de haver alguma interatividade. Portanto, há aqui experiências em que as pessoas podem ouvir rádios, ouvir o som da rádio, assistir a filmes, portanto, há aqui conteúdos para serem explorados. Com certeza que sim. E muitos deles com uma componente educativa muito forte. Para também passar às gerações mais novas aquilo que a rádio foi e aquilo que a rádio ainda hoje é. Nesse sentido, temos alguns instrumentos de caráter pedagógico que poderão ser utilizados quer pelos mais pequenos, como eu referi, mas também pelos adultos, com uma forma também de fazermos a ponte dos objetos físicos, os rádios que nós temos, com a própria rádio e aquilo que está por trás do que estes objetos nos fizeram e fazem ouvir. Muito bem. Sérgio Dias, responsável pelos conteúdos desta Radiolândia, o Museu da Rádio aqui em Bustos, para além dos muitos exemplares, rádios fantásticos, desde o início do século XX até ao seu final, há também aqui uma história da rádio, as origens da rádio, os anos dourados, a rádio em Portugal e um conjunto de experiências interativas que vale a pena explorar. Tudo aqui em Bustos, concelho de Oliveira do Bairro, a Radiolândia, se puder, venha visitar.